Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar um pouco da história da escrita para vocês. Para isso, eu trouxe esse outro formato de livro, o pergaminho, que conta um pouco dessas histórias. Depois, no final, a gente vai fazer uma atividade. O ser humano, pessoal, sempre contou histórias. Diversos povos ao redor do mundo têm as suas próprias histórias sobre a criação do universo, sobre as suas famílias, sobre a natureza, sobre as comidas, sobre tudo que cercava eles e que nos cercam até hoje. Hoje em dia, muitas das histórias são registradas em livros, mas também existem histórias que ainda são mantidas por meio da tradição oral, ou seja, os mais velhos contam para os mais novos e assim por diante. Além da história oral e da escrita, existem também as pinturas rupestres, que de certa forma contavam histórias, como essas encontradas aqui no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Então as pessoas elas pintavam aquilo que elas viam, aquilo que elas comiam, que elas caçavam, a relação delas com a família delas, entre outras coisas. Hoje a gente vai falar dos registros dessas histórias. Muitos desses registros ainda são estudados e alguns utilizados até hoje. Os sumérios, pessoal, um dos povos mais antigos que se tem registro, que de certa forma escreviam a sua história. Eles se localizavam na antiga Mesopotâmia, hoje onde se localiza o Iraque. Muitos povos africanos e do Oriente Médio escreviam dessa forma também. E assim como a escrita hieroglífica, que é essa aqui que eu estou mostrando. Tem muitos povos, pessoal, que usavam essa escrita também, mas a que a gente mais conhece, mais tem registro, são os dos egípcios. Vocês já devem ter visto. Também contavam sobre a sua religião, sobre as suas crenças de mundo, faziam verdadeiros registros históricos e, de certa forma, escritos porque conseguiram traduzir e descobrir algumas das filosofias de vida dos antigos egípcios. Os egípcios também, pessoal, criaram o papiro. O papiro vinha da planta papiro e era uma fibra vegetal onde era possível escrever coisa em cima. Então eles também faziam as mesmas coisas, faziam esse registro no papiro. Criaram também, pessoal, o pergaminho. O pergaminho já era em pele de animal, em couro. A diferença é que o pergaminho, na pele do animal, ele durava muito mais tempo. Então tinha uma maior duração. O pergaminho, então, a gente pode dizer que era um tipo de livro de rolo, como esse que eu estou segurando. Um dos livros em formato de pergaminho que se utiliza até hoje é a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Outras formas de escrita também, pessoal, existem, como na China antiga, que eles usavam um cordão amarrando tiras de bambu, como esse aqui, para fazer os seus registros. Os chineses também, eles foram o primeiro povo que inventou o papel mais parecido com o que a gente conhece hoje. Esse tipo de papel, o mais antigo encontrado, é justamente dos chineses. O que eles faziam? Eles cozinhavam tecido, madeiras e fibras e secavam para depois escrever. Outra criação também dos chineses era a xilogravura. Foi a xilogravura. Até hoje em dia, as pessoas utilizam essa técnica, principalmente no Nordeste, para ilustrar literatura de cordel e às vezes como pinturas por si próprias. E aí, pessoal, vem as primeiras bibliotecas. A primeira que se tem registro é a Biblioteca de Alexandria. O que os pesquisadores descobriram é que, na época da biblioteca, tinha de 500
a 700 mil rolos de papiro presentes na biblioteca, mas que tudo isso foi perdido em um grande incêndio. Existem vários outros tipos de livros, pessoal, e existiram, como esse livro sanfonado, que lembra um pouco o zine que a gente fez. O nosso zine, inclusive, é um pouco inspirado nesse tipo de livro. E os códices, que já eram livros mais parecidos com os que a gente está acostumado hoje. O códice mais antigo que se tem registro é justamente a Bíblia Sagrada, que é um livro sagrado para muitas religiões cristãs, para a religião cristã em si. Em 1443, pessoal, vem a prensa, uma criação de um alemão, onde ele conseguia replicar o mesmo texto em várias páginas diferentes. Então ele pegava esses moldes de letra, organizavam, formando uma palavra, várias palavras no caso, e fazia a mesma impressão várias e várias vezes, para conseguir replicar um mesmo livro, por muitas vezes. Acho que dá para ver aqui. Essa é a prensa. E com isso, dizem que o livro foi barateado, por justamente ser mais fácil de fazer, vários e vários livros. Hoje a produção de livros é imensa, e de diferentes propostas, estilos e estilos literários. Então a gente tem livros religiosos, a gente tem livros de literatura, livros infantis, livros das mais diversas formas, cores, materiais e origens, culturas, povos. A gente fez alguns, a gente fez aquele caderno e fez o zine, que são espécies de livro. Inclusive, hoje em dia, a gente tem também acesso aos livros digitais, que de certa forma também garantem um acesso maior para que a gente possa ler os livros. Eu vou mostrar para vocês, então, um tipo de livro que eu vi, dos que eu mostrei para vocês, um tipo que eu fiz, parecido com esse. Eu fiz, então, este pergaminho. O pergaminho, então, estava dobrado, eu desdobrei, basicamente dobrando de uma forma circular, e vocês vão colocar, então, vocês vão fazer um pergaminho também e vão fazer de uma forma que depois vocês escrevam algo que seja importante para vocês. Pode ser uma filosofia, pode ser um registro histórico, pode ser algo sobre a família de vocês, ou pode ser que nem o meu, pode ser um mapa. Depois vocês enviem as fotos e os vídeos de vocês fazendo atividade, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um abraço.